Você já deve ter pensado pelo menos uma vez na vida o que de fato aconteceria se o mundo fosse devastado e dominado por zumbis. E já teve várias vezes que você deve ter pensado aí o tanto que seria foda viver um apocalipse zumbi, não é mesmo? Mas se você pensa dessa forma e acha que seria muito da hora, você sairia matando vários zumbis, na verdade você só é bem idiota mesmo. Essa fantasia que tu cria na tua mente aí de um apocalipse zumbi é muito equivocado. Mas não precisa entrar em pânico não, que o Forniquinho aqui vai te explicar hoje a realidade brutal de um verdadeiro apocalipse zumbi. Hoje em dia a gente tem muito conteúdo sobre zumbis, é série, é jogo, é filme, é zumbi pra todo lado. E nos dias atuais esse gênero é muito popular e aclamado principalmente pelo público do gênero terror. Mas os zumbis só vieram começar a se tornar e se estabelecer de fato lá em 1968, quando o diretor aclamado George Romero criou o primeiro filme de zumbi, A Noite dos Mortos-Vivos. Mas é claro que os zumbis daquela época eram totalmente diferentes dos zumbis que a gente conhece hoje em dia. Mas a realidade é que os zumbis têm muitas variantes. Tem os que correm, tem os inteligentes, tem os que comem cérebro, tem os mutantes e muito mais. Mas em sua maioria, o que torna-lhe a fórmula zumbi seria um vírus que transforma as pessoas em canibais descontrolados. E é muito interessante ver como filmes, séries e jogos retratam muito bem como seria realmente um apocalipse zumbi. Então eu vou usar aqui obras desse tipo para vocês conseguirem entenderem melhor o que eu quero dizer aqui. Eu vou começar aqui com The Walking Dead, essa série criada lá em 2010, que até hoje em dia é considerada a melhor série de zumbi já criada. E essa série é um retrato perfeito do que realmente seria um apocalipse zumbi na vida real. E pra você que não sabia disso até hoje, The Walking Dead não é sobre zumbis. Porque de fato o grande problema que os personagens enfrentam na série não são trazidos pelos mortos-vivos, os walkers, e sim as pessoas. É sobre o que acontece quando pessoas civilizadas são obrigadas a viver no extremo, são obrigadas a se tornarem selvagens. Na primeira e na segunda temporada, o nosso protagonista, o Rick Grimes, é um cara muito certinho, digamos assim. Ele tenta manter a ordem e a civilização a qualquer custo. Ele acredita nisso, na humanidade. Mas de contraponto temos o seu melhor amigo, Shane Walsh, que é um cara que acredita que isso já era, a civilização já era, e o que importa de fato agora é defender e proteger as pessoas que você ama a qualquer custo, mesmo que você tenha que matar inocentes no seu caminho. E esse conflito entre o Rick e o Shane mostra como, em situações extremas, a linha entre o certo e errado desaparece. E você pode concordar com o Rick, você pode concordar com o ideal dele, de que mesmo que num mundo totalmente devastado, você ainda precisa ajudar as outras pessoas. Mas o fato é que o Shane sempre esteve certo nessa questão. Mas é claro que o jeito que ele tentou fazer as pessoas verem o lado dele foi completamente idiota e errado. E vocês querem saber a ironia toda dessa história? Depois da morte do Shane lá na segunda temporada, o Rick começa a se tornar cada vez mais parecido com ele, completamente frio, cruel e sem piedade. E um dos momentos mais marcantes da série é lá na quinta temporada, quando o Rick, a Michonne, o Carl e o Daryl são encurralados por um grupo hostil. É quando um dos caras desse grupo tenta fazer algo extremamente nojento com o filho do Rick. Rick, vendo tudo isso, acaba perdendo completamente o controle, matando um dos homens de forma completamente brutal, com uma mordida. E a partir dali eu nem preciso dizer, né? Ele nunca mais foi o mesmo. Porque a questão é sobrevivência agora. A qualquer custo. As pessoas lá fora estão sempre escondendo o jogo. Se aproveitam das suas fraquezas. Avaliam você pelo que podem tirar de você. Pensam em como usar você para viver. Esse outro exemplo é incrível. Essa é uma história que mostra que não existe herói ou vilão numa situação dessa, apenas pessoas tentando sobreviver. O Joel, por exemplo, ele é muito amado pelos jogadores, mas no fundo ele nunca foi um herói, ele nunca foi um santo. Ele sacrificou o futuro da humanidade pra poder salvar a Ellie e matou inúmeros inocentes no processo. E em The Last of Us Part 2, nós somos obrigados a viver a história da perspectiva da Abby, a filha de uma das vítimas do Joel, e isso divide muito a gente, porque a gente passa a ter empatia pelos dois lados. E é aí que o jogo brilha. Ele mostra pra gente que no mundo devastado não existe o certo, existe apenas sobreviventes e vingança. Mas também não vai achando que os zumbis não seriam nenhum problema, porque sim, eles seriam um baita de um problema também. Mas os humanos seriam um problema bem maior. Mas num cenário desse também você não conseguiria ficar sozinho, você não poderia. Isso ferraria seu psicológico. É exatamente o que é mostrado pra gente no filme A Noite Devorou o Mundo, em um episódio de Tales of The Walking Dead, e no filme Eu Sou a Lenda, que mostra exatamente o que aconteceria com uma pessoa se ela vivesse muito
muito isolada, sem contato com nenhuma pessoa. E aí que vem a grande questão, você não pode viver totalmente isolado das pessoas, mas em quem confiar em um mundo desse? Pessoas se tornam imprevisíveis, violentas e cruéis quando não existem leis, regras ou limites. E se hoje mesmo com leis já existem pessoas capazes de fazerem atrocidades, imagina no mundo sem ordem, com comida escassa e a morte à espreita. Mas no final de contas, em um mundo apocalíptico, seja ele qual for, o verdadeiro vilão nunca seriam os mortos, e sim os vivos.